Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023, e aqui estamos de volta à batalha, na qual eu quero denunciar o vexame que é o apoio do PT à candidatura de Arthur Lira à presidência da Câmara, já vencedora, com quase unanimidade. Bem, este é o assunto principal do dia e da semana, que está começando agora. Além desses, eu vou falar para vocês da única possibilidade que o Lula tem de salvar no governo o povo Yanomami. Esperem para vocês ouvirem e verem a minha opinião sobre isso. Vou também ler a quarta parte do poema Os Doentes, uma obra-prima de Augusto dos Anjos, que me foi encaminhado pelo maior especialista em Augusto dos Anjos no Brasil, o carioca Alexei Bueno. E também para comentar com você o vexame do Flamengo, o time milionário que leva 4. O vexame de um time que leva 4 ainda fica bancando o super-herói porque teve um gol irregular. Quantos campeonatos o Flamengo não ganhou com gols irregulares? Pelo amor de Deus! Bom, meus amigos, eu quero agradecer muito a todos vocês que continuam me acompanhando e que passam meus comentários para as redes sociais e façam um apelo para que continuem assim, me acompanhando, passando para os seus amigos e passando os comentários para as suas redes sociais. Vamos começar pelo começo. Olha, nesta semana serão eleitas as mesas da Câmara e do Senado e também as relatorias e os comandos das comissões do Congresso. Vexame total. Falar em democracia diante do que está acontecendo é um cinismo atroz, porque não tem democracia nenhuma. É o Centrão que está mandando em tudo no Brasil, o mesmo Centrão que mandava no desgoverno Bolsonaro, manda no governo remendado de Luiz Inácio Lula da Silva, com 37 ministérios para abrigar todo esse apetite da elite, né? Eu escrevi inclusive um artigo para minha coluna no Antagonista falando disso, né? Para a casta tudo, para quem não tem, os sem mandato, o rigor da lei e do abandono, os rigores da lei e do abandono. Acabo de assistir uma pantomima, que foi uma entrevista do deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, que os colegas entrevistadores tentaram até dar um tom de dignidade à candidatura, falsa candidatura dele, hipotética candidatura dele contra o Arthur Lira, comparando com a anticandidatura do general Hugo Abreu e com a anticandidatura de Ulisses Guimarães durante a ditadura militar. A comparação é de uma infelicidade de quem não conhece nada de história do Brasil. O Chico Alencar não tem nada de anticandidatura, e a entrevista foi um desastre, porque é um vexame. A esquerda passando o pano para Arthur Lira, que mandou e desmandou no desgoverno Bolsonaro e que vai continuar mandando e desmandando, porque vai continuar a ver o orçamento secreto. O orçamento não pode ser secreto. Esta não é uma democracia. Toda democracia precisa de um orçamento absolutamente transparente. E a entrevista do Chico Alencar serviu para mostrar o vexame, que é o apoio da esquerda a esse tipo de comportamento para poder ocupar os empreguinhos nos 37 ministérios, nos 200 mil departamentos, etc, etc. E agora a esquerda está fazendo o papel de irmã Dulce dos pobres da Bahia, né? E dizendo que vão salvar os Yanomamis. Olha, vamos esperar que para salvar o povo Yanomami vai ser preciso primeiro interromper o garimpo ilegal, o garimpo ilícito. Aí os garimpeiros vão parar de envenenar os rios da Amazônia com o seu mercúrio, né? Bloquear seus bens, as fortunas que ganham roubando minérios nos rios da Amazônia.
Talvez só o Exército poderia empreender uma operação dessa. Agora, o governo conta com as Forças Armadas, o governo Lula conta com os generais para fazer uma operação de verdade, uma operação Amazônia, chega lá, salvar os Yanomamis, os poucos que ainda sobraram e que estão morrendo de fome e de falta de assistência, e agora pensa que ficam com essa palhaçada, interpretando uma assistência médica sanitária pontual. Não tem nada de pontual, tem que acabar imediatamente com todos os garimpos, não pode deixar ninguém mais garimpar lá. Se deixar, estão fazendo o jogo que o Bolsonaro quer, né? Agora, o Brasil é uma porcaria, meus amigos. O Brasil é um país... Olha, nem vou dizer o que é o Brasil. Neste fim de semana, eu recebi uma mensagem do meu amigo Alexei Bueno. Alexei Bueno me deu a honra de escrever o prefácio desse livro que eu estou lançando, já falei dele para você, um livro de poemas chamado Antes de Atravessar. E Alexei Bueno atravessou o ano de 2022 ganhando os 2 prêmios importantíssimos de poesia. O Candango, lá de Brasília, e o Alfonso de Guimarães, de poesia na Biblioteca Nacional. Além disso, ele é o maior especialista em Augusto dos Anjos, na cadeira 1 da Academia Paraibana de Letras, que é ocupada por mim. E eu, então, recebi do Alexei Bueno um pedaço do poema que está publicado nesse livro. Isso aqui é uma edição da Academia Paraibana de Letras com o Senado, a edição centenária, eu e seus poemas, do maior poeta paraibano de todos os tempos, Augusto dos Anjos. E o Alexei me capturou um pedaço da 4ª parte de um poema chamado Os Doentes, que é um poema profético, que é um poema genial, e ele me copiou ali 1,5 das 7 páginas da obra-prima, das páginas 88 até 100 da edição centenária da Academia e da gráfica do Senado. Vocês já conhecem Augusto, porque Augusto foi muito desprezado na época dele. O grande poeta brasileiro, que era o Bilac, Olavo Bilac, o maltratou até sem dar a mínima atenção que ele devia, né? Mas olha que coisa profética. Veja o noticiário dos Yanomamis e veja e ouça esses versos que o Alexei me mandou. Aturdia-me a tétrica miragem de que naquele instante no Amazonas fedia, entregue a vísceras glutonas, a carcaça esquecida de um selvagem. A civilização entrou na taba em que ele estava. O gênio de Colombo manchou de opróbrios a alma do Mazombo, cuspiu na cova do Muribixaba. E o índio, por fim, adstrito, a étnica escória, recebeu, tendo horror no rosto impresso, esse achincalhamento do progresso que eu anulava na crítica da história. Como quem analisa um apostema, de repente, acordando na desgraça, viu toda a podridão de sua raça na tumba de Iracema. Tudo como um lúgubre ciclone, exercia sobre ele ação funesta, desde o desbravamento da floresta à ultrajante invenção do telefone. E sentia-se pior que um vagabundo, microcéfalo, viu que a espécie encerra, desterrado na sua própria terra, diminuído na crônica do mundo. A hereditariedade dessa pecha seguiria seus filhos. Dora em diante, seu povo tombaria agonizante na luta da espingarda com a flecha. Veio então, como a fêmea vem antojos, uma desesperada ânsia improfícua de estrangular aquela gente iníqua que progredia sobre os seus despojos. Mais diante, a xantocroide raça loira jazem caladas
todas as injúrias, e agora sem difíceis nuances dúbias, com uma clarividência aterradora. Em vez da prisca tribo e indiana tropa, a gente deste século espantada vê somente a caveira abandonada de uma raça esmagada pela Europa. Isso aí tem mais poema pela frente, mas o poema tem 8 páginas ao todo, isso aqui é 1 página e meia. Eu quero lembrar a vocês que eu lembrei muito do Alexei, que o poeta Paulo Mendonça, letrista de Sangue Insano, dos grandes sucessos, Sangue Latino, dos grandes sucessos dos Secos e Molhados, e está lançando um livro agora, Poemas Insanos, pela editora Paraquedas, me deu um papo maravilhoso no Dois Dedos de Prosa, né? Que eu pus no ar no domingo, dia 29, e no dia 28, sábado, eu pus no ar uma entrevista que eu fiz, Neumann Entrevista, com Ney Figueiredo, a respeito da desgraceira atual. Isso que vocês ouviram foi escrito por Augusto Jans em 1912. 12, sabe o que é isso? 109 anos, 110 anos antes desse nosso tempo. Uma amostra de que a poesia é profética, que o poeta é um profeta. A entrevista do Ney está espetacular, porque eu tenho recebido os maiores elogios. Eu tenho dito sempre o seguinte: a única glória do entrevistador é escolher o entrevistado. Não tem essa de não interrompe, não. O Dionísio da Silva diz muito bem que eu tenho o direito de interromper. Então ficam como as entrevistas que eu vi, desse subalterno da esquerda lá, que não vai enfrentar o Arthur Lira, mas que finge, aparece no noticiário da entrevista, né, que é o Chico Alencar, do PSOL. Eu quero aproveitar que eu estou falando aqui no Alexei. O Alexei é o prefaciador do meu livro. Meu livro, que eu já mostrei a capa para vocês antes de atravessar, foi publicado pela editora Ibis Libris, de Tereza Cristina Roque da Mota. Não sei por que cargas d'água eu falei Tereza Cristina da Mota veio, uma coisa assim, na conversa com Paulinho Mendonça. Foi a única coisa desprezível na minha conversa maravilhosa com Paulinho. Peço desculpas, muitas desculpas, a essa pessoa que me deu um apoio, fazendo uma edição belíssima, com essa capa do Chico Pereira, com uma diagramação maravilhosa, com a orelha escrita pelo Antônio Carlos Sequim, o prefácio do Alexei, e uma apresentação do meu amigo Astia Basílio. A primeira orelha foi assinada pelo Antônio Carlos Sequim, da Academia Brasileira de Letras. E meu querido companheiro, meu comparsa, Tom Cavalcante, gravou um poema em áudio, e esse poema está reproduzido na contracapa do livro. Antes de terminar, eu queria comentar a vergonha que eu passei ontem, eu passei sábado, dia 28, com o Clube de Regatas do Flamengo. Eu passo a semana todinha vendo vídeo. O Flamengo fez isso, o Flamengo contratou Di Maria, o Flamengo vai contratar não sei quem, não sei o que lá, vai trazer Coelhas de volta, vai trazer o Michael de volta. Aí o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras no estado lá em Brasília e leva 4 gols. Um time que gasta o dinheiro que o Flamengo gasta não tem condições de ter uma defesa que leva 4 gols. Aí você vai me dizer, olha, mas teve um gol que foi irregular. Teve. Isso acontece, mesmo com o VAR. Isso acontece principalmente com o VAR neste Brasil vagabundo que a gente vive hoje, porque o VAR era para ter impedido, tem mostrado que o gol não podia ser validado. Mas o gol foi validado, dane-se, o Palmeiras foi campeão legítimo. O Palmeiras deu um banho de bola no Flamengo. O juiz não ajudou em nada o Palmeiras, o juiz só se prejudicou. O juiz, nota, segundo o meu crítico de futebol favorito, Gerson de Oliveira Nunes, nota 0.
zero, não é Zé Neumann, não, é nota 0, 0. O juizinho do Brasil que apitou 4 jogos na porcaria da Copa do Mundo, uma porcaria principalmente para o Brasil, desclassificado por um time vagabundo lá da Croácia e com um lateral direito da seleção brasileira preso na Espanha, acusado de... Ele é casado, hein? É casado. E está alegando que mentiu para tentar proteger o casamento dele. Imagina se a mulher dele vai querê-lo de volta depois da história toda que soube, né? De qualquer maneira, o Flamengo ganhou muitos títulos com gols irregulares. Eu sempre reconheço isso, O Brasil, olha, esse negócio de querer culpar juiz, você que se ufana de ser brasileiro, como o Conde Afonso Celso, lembra da Copa de 62. O Brasil foi bicampeão do mundo, o melhor jogador da Copa foi Garrincha. Mas o Brasil só foi bicampeão do mundo porque o juiz de Brasil e Espanha fingiu que não viu um pênalti que o Nilton Santos fez no atacante espanhol, e depois deu um passo para fora da área e ele deu a falta fora da área. Depois o Amarildo fez 2 gols e o Brasil ganhou da Espanha 2-1. Foi o maior vexame da história do futebol, foi essa Copa. Imagine só, na semifinal contra o Chile, o Garrincha foi expulso. Levou uma pedrada, teve febre e tal, mas foi expulso. Não podia jogar o jogo seguinte. Os dirigentes de arbitragem da corrupta Confederação Brasileira de Desportos, que virou Confederação Brasileira de Futebol, puseram o juiz no avião para ele não entregar a súmula. Não entregou a súmula e o Brasil jogou a final com o Garrincha, que foi o melhor jogador da Copa, mas que não podia jogar. Não podia jogar. Então, essa história de irregularidade, nós somos campeões nisso. O jogo mais vergonhoso que eu vi em vídeo na minha vida foi o jogo em que o Santos foi campeão do mundo contra o Milan. O Amarildo vive dizendo isso, que foi um roubo, e foi um roubo da arbitragem, porque dizem por aí que além do Pelé, quem jogava muito bem era o Atier Jorge Cury, o presidente do Santos, disse que jogava, que era uma beleza nessa área de contratar juiz, né? Não contratava, além dos craques que tinha, contratava o juiz das partidas, mas eu não sei, porque eu nunca vi nenhuma partida do Santos no Campeonato Paulista. Aliás, eu vi uma partida em que o Santos perdeu para o Corinthians depois de um século de derrotas, né? Mas eu vou ficando por aqui, convidando você para ver a entrevista do Ney Figueiredo e o 2 Dedos de Prosa com Paulinho Mendonça, a comprar o meu livro, o Antes de Atravessar, que foi editado, anota aí, Tereza Cristina Roque. Tereza é T-H-E-R-E-Z-A, Cristina, C-H-R-I-S-T-I-N-A, Roque, R-O-C-T-U-E, da Mota, M-O-T-T-A. Olha, parece que eu consegui aprender direito o nome da moça, né? Pelo amor de Deus, que vexame, hein, Janima? Pois é, olha aqui, vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!